A demonstração dos fluxos de caixa apresenta-nos uma sinopse de recebimentos e pagamentos da entidade, da empresa, nas atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. A demonstração dos fluxos de caixa, ela é obrigatória para as entidades que obedecem ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, que se tratam das médias e grandes entidades e as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade. Na demonstração dos fluxos de caixa, as atividades elas estão organizadas pelos fluxos das atividades operacionais e este conjunto dos fluxos das atividades operacionais, eles relacionam-se com os fluxos resultantes das atividades habituais da empresa, nomeadamente as atividades que não sejam as de investimento ou de financiamento, incluem, entre outros, digamos que os recebimentos de clientes, os pagamentos a fornecedores, os pagamentos ao pessoal, entre outras. Já relativamente aos fluxos das atividades de investimento, relacionam-se com a aquisição e alienação de ativos a longo prazo e outros investimentos que não sejam considerados equivalentes de caixa, incluem designadamente os fluxos relacionados com a compra e venda de ativos não correntes, como os ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis, as propriedades de investimento e os investimentos financeiros, bem como os fluxos por rendimentos derivados da detenção das referidas participações nos investimentos financeiros, nomeadamente os juros e os chamados dividendos. O chamado free cash flow, ele inclui os fluxos que resultam da atividade operacional e de investimento das empresas, representando o caixa disponível gerado pelas atividades operacionais e líquido da atividade de investimento. Já os fluxos das chamadas atividades de financiamento relacionam-se com as atividades que têm como consequência alterações no capital próprio e nos financiamentos obtidos pela empresa. Incluem, a título exemplificativo, os fluxos provenientes de financiamentos obtidos, as amortizações de capital e os custos relacionados com estes, ou seja, os juros, bem como os fluxos provenientes de realizações e reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio, como são as prestações suplementares e o pagamento de dividendos aos sócios ou aos acionistas. A demonstração dos fluxos de caixa, ela contempla também os chamados efeitos das diferenças de câmbio, que não representam fluxos de caixa ou equivalentes de caixa. Estes constituem ou ganhos ou perdas não realizados, resultantes de alterações do valor da moeda estrangeira registada no período a que serve de conciliação entre o valor de caixa e seus equivalentes, entre o início e o fim do respectivo período. Trata-se de uma informação adicional à análise aos indicadores do balanço e da demonstração dos resultados disponíveis, permitindo conciliá-los, nomeadamente por comparação entre os rendimentos e os gastos gerados e as alterações da posição financeira. A informação que nós temos em fluxo de caixa é ainda complementada por um conjunto de indicadores de equilíbrio financeiro que são tradicionalmente utilizados na análise económica, em particular no contexto da gestão da tesouraria empresarial. Vigora na demonstração dos fluxos de caixa o chamado regime de caixa, contrapondo-se com o regime do acréscimo que vigora no balanço e na demonstração dos resultados. Por exemplo, nesta entidade
que apresenta no seu relatório de contas a demonstração consolidada dos fluxos de caixa. Trata-se de um grupo económico constituído por várias entidades, apresentam aqui a consolidação das demonstrações financeiras consolidadas. Nós temos a organização da sua demonstração dos fluxos de caixa nas chamadas atividades operacionais, o ciclo operacional, a sinopse de recebimentos de clientes, e temos aqui valores expressos em milhares de euros, 18, 346, 499, um valor fortemente positivo, que vai ser suficientemente robusto para enfrentar os pagamentos aos fornecedores dentro do ciclo operacional 15.980.545, repito, valores expressos em milhares de euros. Os pagamentos ao pessoal, 277.994, e tudo o que tem a ver com recebimentos em valor positivo, tudo o que tem a ver com pagamentos entre parênteses, ou seja, é valor a subtrair, e gerou-se um caixa, neste momento, de 1.087.960. E este valor é um valor que vai agora enfrentar no seguimento juros pagos pela entidade dentro daquilo que é o seu ciclo operacional e o IRC que a entidade pagou. E mesmo assim formam-se fluxos de caixa das atividades operacionais, a soma algébrica entre o valor fortemente positivo dos recebimentos de clientes e os respectivos pagamentos de fornecedores ou a fornecedores, ao pessoal, juros da atividade operacional e o IRC, e formam-se 909.545, um valor que é superior ao valor do período anterior, e trata-se de um valor que é efetivamente suficientemente robusto para enfrentar o seguimento do ciclo de investimento. As atividades de investimento seguem-se na demonstração dos fluxos de caixa. E aqui temos as compras e as vendas de ativos fixos tangíveis. Esta empresa ela realiza algumas alienações, algumas vendas de ativos fixos tangíveis e de outros ativos financeiros ou de ativos financeiros disponíveis para venda e de propriedades de investimento, imóveis que geram rendimento para a entidade, quer pela via de arrendamentos, quer pela via de locações. E temos aqui valores positivos porque se tratam de recebimentos. Mas esta empresa, e é isso que é o comum nas organizações, elas fazem fundamentalmente aquisições de ativos fixos tangíveis, de intangíveis, de investimentos financeiros, e esta entidade tem aqui uma forte política de investimento ao longo deste mesmo período, e naturalmente a soma algébrica entre estes valores positivos e os valores naturalmente negativos, porque uma empresa fundamentalmente investe e, portanto, realiza pagamentos na aquisição dos seus ativos fixos tangíveis, intangíveis, entre outros investimentos, e gerou-se um fluxo de caixa das atividades de investimento naturalmente negativo, mas que conseguiu ser financiado através dos fluxos de caixa das atividades operacionais. Foram suficientemente robustos para que a empresa investisse 658.381 e o free cash flow, que é a diferença entre os fluxos de caixa das atividades operacionais e o fluxo de caixa das atividades de investimento, continua positivo, 909.454, menos 658.381, gerou-se um free cash flow positivo. No ano anterior, nós tínhamos tido investimentos de menor valor,
e, consequentemente, um free cash flow superior ao ano corrente, ao período corrente. Estamos aqui a considerar uma comparação entre 2017 e 2016. Ora, o próximo ciclo são as chamadas atividades de financiamento. A partir do momento em que esta empresa apresenta fluxos de caixa das atividades operacionais positivos, que conseguiram financiar a política de investimentos da empresa, os financiamentos, ou a sua atividade de financiamento, ela é mostrada aqui como líquida, ou seja, já nos é dado o diferencial entre pagamentos e recebimentos, e temos um valor positivo, ou seja, no caso concreto, esta empresa obteve financiamento à banca, e a diferença entre aquilo que obteve de financiamento e o que pagou pela via das amortizações de capital e dos juros foi de 205.908, mais uma vez, valores em milhares de euros. E esta entidade obtém um valor de fluxo de caixa das atividades de financiamento negativo em 228.674, fundamentalmente por causa da sua política de pagamento de dividendos extremamente elevada. Esta empresa está a remunerar os seus acionistas, enfim, aqueles que investem na empresa, e uma alocação forte de 434.584, comparativamente com os 183.963 do período anterior. Portanto, um reforço aqui da política de dividendos pelos respectivos acionistas. Naturalmente, os fluxos de caixa das atividades de financiamento, entre um valor de recebimento e um valor de pagamento, gerou-se um fluxo negativo de 228.674, mas que, conseguindo fluxo de caixa das atividades operacionais tão robusto que não só financia a atividade de investimento, como também a própria atividade de financiamento. Considerando que esta entidade faz agora, na sua demonstração dos fluxos de caixa, a soma algébrica, ou seja, os fluxos de caixa das atividades operacionais, positivo, subtraindo, porque é negativo, os fluxos de caixa das atividades de investimento e subtraindo os fluxos de caixa das atividades de financiamento, consegue uma variação líquida de caixa equivalentes positiva em 22.399, bastante inferior à do período anterior, mas temos aqui esta política de pagamento de dividendos que aumentou muito e, consequentemente, é uma das razões pelas quais esta empresa tem uma variação líquida negativa aqui nestas atividades de financiamento. Também referir que a atividade de investimento foi muito superior no ano corrente do que no período anterior. E, portanto, estas duas atividades de investimento mais a de financiamento, trata-se de o motivo pelo qual a variação líquida é inferior à do período anterior, mas ainda muito positiva. Considerando que no início do período o caixa e seus equivalentes era de 643.512, somando o valor gerado no próprio período de 22.399, mais o efeito das variações cambiais produzidas no próprio período, temos então um caixa equivalentes de caixa no final de 681.333, que é superior ao do período anterior, fundamentalmente porque o ponto de partida foi logo superior àquele que tinha sido no ano anterior. Uma empresa que, em 2017, através
dos fluxos fortemente positivos das atividades operacionais, muito baseado na política de recebimentos de clientes, ela não só financia as suas atividades de investimento, como as suas atividades de financiamento, conseguindo remunerar pela via dos dividendos os seus acionistas. A demonstração dos fluxos de caixa, ela assume uma importância fundamental para as empresas, porque este pressuposto, este princípio, esta base do regime de caixa evidencia efetivamente o dinheiro que a empresa possui. Diferente da demonstração dos resultados, que baseado num pressuposto do acréscimo, nos dá o lucro, mas lucro não é a mesma coisa que dinheiro. Uma empresa pode vender uma mercadoria, conceder ao seu cliente 90 dias, 60 dias, ou seja, um prazo dilatado. No momento em que vende a mercadoria, essa venda, ela é reconhecida e fará parte já da demonstração dos resultados, aumentando o lucro da empresa, mas tal não significa que a empresa tenha liquidez. A empresa só vai receber aquele valor quando efetivamente receber do cliente. E quando efetivamente receber do cliente, então sim, a demonstração dos fluxos de caixa vai refletir em recebimentos de clientes, nas atividades operacionais, esse mesmo recebimento. Logo, lucro não é a mesma coisa que dinheiro, não significa. São os dois extremamente importantes, mas uma empresa com elevados lucros não significa necessariamente que seja uma empresa que possui dinheiro rapidamente para fazer face às suas responsabilidades já a curto prazo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.